Porque uma pergunta simples pode abalar toda uma estrutura de fé. E se tudo o que você aprendeu sobre o Jardim do Éden estiver construído sobre uma interpretação que nunca foi questionada? Gênesis 3 nos apresenta uma serpente, e por séculos fomos ensinados que essa serpente era Satanás. Mas a Escritura nunca diz isso diretamente. Jamais. A maioria das pessoas assume que serpente e diabo são a mesma entidade porque pastores, padres e professores repetiram essa conexão por gerações. Mas a história original revela camadas muito mais profundas e perturbadoras. Nesta jornada, vamos desvendar 3 verdades ocultas. Primeiro, descobriremos o que a palavra hebraica original realmente significa e por que sua tradução pode ter mudado toda a narrativa. Segundo, exploraremos o silêncio ensurdecedor do Antigo Testamento sobre a identidade da serpente. E terceiro, examinaremos as tradições antigas que apresentam uma versão completamente diferente do que aconteceu no Éden. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. A serpente de Gênesis é descrita como astuta, mais astuta que todos os animais do campo. Mas astúcia não é maldade. Astúcia é inteligência, estratégia, conhecimento aplicado. A criatura que se aproxima de Eva não vem com ameaças ou violência. Ela vem com perguntas. Perguntas que fazem pensar. Perguntas que desafiam o que foi dito. É assim que o mal opera? Através de questionamentos lógicos e convites ao conhecimento? Ou será que estamos diante de algo totalmente diferente? Textos rabínicos antigos descrevem o jardim como um lugar de testes, não de perfeição estática. A Deus coloca 2 árvores especiais no centro, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que colocar algo proibido em um lugar perfeito? Por que criar seres com capacidade de escolha e então limitá-los? A resposta tradicional é que Deus testava a obediência. Mas e se o teste fosse sobre algo maior? E se o verdadeiro propósito fosse o despertar da consciência? A serpente não força Eva a comer o fruto. Ela argumenta. Ela apresenta uma perspectiva diferente. Vocês não morrerão, ela diz. E ela estava certa. Adão e Eva não morreram fisicamente naquele dia. Eles despertaram. Seus olhos se abriram. Eles perceberam sua nudez, sua vulnerabilidade, sua condição. Pela primeira vez, eles tinham consciência de si mesmos. Não era morte, era nascimento, o nascimento da humanidade como a conhecemos. Então surge a pergunta inevitável: quem realmente queria manter a humanidade na ignorância? Quem se beneficiava de Adão e Eva permanecendo como crianças eternas, obedientes e inconscientes? E quem arriscou tudo para oferecer o presente perigoso do conhecimento? A resposta pode virar sua teologia de cabeça para baixo. Durante séculos, a Igreja cristã construiu doutrinas inteiras sobre a premissa de que a serpente era o diabo. Pecado original, queda da humanidade, necessidade de salvação, tudo depende dessa equação. Mas e se a equação estiver errada desde o início? E se a serpente não fosse o vilão, mas o catalisador necessário? E se Deus sabia exatamente o que aconteceria e permitiu porque fazia parte de um plano maior, mais complexo e mais misterioso do que qualquer teologia tradicional ousou admitir? Prepare-se para questionar tudo. Inscreva-se neste canal se você está pronto para explorar as verdades ocultas das Escrituras sem medo. Porque o que vem a seguir desafia não apenas interpretações, mas a própria estrutura de como entendemos bem, mal, Deus e humanidade. A serpente está esperando para contar seu lado da história. E essa história começa muito antes do Éden. Ela começa no Conselho Celestial, onde decisões sobre a humanidade foram tomadas por seres que você nunca imaginou que existissem.
As próximas horas vão revelar segredos enterrados por milênios, tradições suprimidas pela ortodoxia e perguntas que os guardiões da fé não querem que você faça. Você está pronto? Então, vamos mergulhar no silêncio mais perturbador de toda a Bíblia. O silêncio sobre quem a serpente realmente era. Capítulo 2. O silêncio ensurdecedor das Escrituras. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Leia cada versículo com atenção. Procure o nome Satanás. Procure a palavra diabo. Procure qualquer identificação direta entre a serpente e o príncipe das trevas. Você não vai encontrar. E isso não é um pequeno detalhe. É uma ausência gritante que deve nos fazer parar e perguntar: por quê? O Antigo Testamento é vasto. De Gênesis a Malaquias, são 39 livros canônicos no protestantismo, 46 no catolicismo, centenas de capítulos, milhares de versículos, referências a anjos, demônios, seres espirituais de todos os tipos. E em nenhum lugar, absolutamente nenhum lugar, a serpente do Éden é chamada de Satanás. Isso é proposital? É esquecimento? Ou será que os autores originais simplesmente não faziam essa conexão porque ela não existia em sua compreensão teológica? Vamos examinar as poucas vezes que a palavra Satanás aparece no Antigo Testamento. Em Jó 1, encontramos o Satanás caminhando pela terra. Mas não é um nome próprio, é um título. Ha-Satan, em hebraico, significa o acusador. Ele é membro do Conselho Celestial, apresentando-se diante de Deus, junto com outros filhos de Deus, os Bene Elohim. Ele não é rebelde. Ele não está em guerra contra Deus. Ele está cumprindo uma função: testar, questionar, acusar. É um papel autorizado, não uma rebelião. Em Zacarias 3, o Satanás aparece novamente, desta vez acusando o sumo sacerdote Josué. E o que acontece? Um anjo do Senhor o repreende, mas não o destrói, não o expulsa do céu, apenas o repreende, e como se estivesse excedendo sua autoridade em um caso específico. Esse é o comportamento de um inimigo cósmico do universo? Ou de um membro do tribunal celestial que ocasionalmente ultrapassa seus limites? A palavra Satanás também aparece algumas vezes como termo genérico para adversário humano. Em Números 22, um anjo se coloca como Satanás no caminho de Balaão. Aqui está o anjo de Deus sendo chamado de Satanás. A palavra não carrega o peso teológico que carrega hoje. É simplesmente opositor, aquele que bloqueia o caminho. Então, quando a serpente virou o diabo? A resposta está em um período crítico da história judaica: o exílio babilônico e o período intertestamentário. Durante o exílio, os judeus foram expostos ao zoroastrismo persa, uma religião dualista com um deus do bem e um deus do mal em conflito eterno. Essa cosmologia influenciou profundamente o pensamento judaico tardio. Conceitos como ressurreição, julgamento final, anjos e demônios organizados em hierarquias, tudo isso se desenvolveu ou se intensificou nesse período. Literatura apocalíptica começou a florescer. O livro de Enoque, escrito entre 300 e 100 a.C., apresenta uma narrativa complexa de anjos caídos, os vigilantes, que desceram à terra, se casaram com mulheres humanas e ensinaram conhecimento proibido. Esses anjos são liderados por figuras como Azazel e Semiasa. O mal cósmico ganha personalidade, estrutura, história. E em meio a essas novas narrativas, figuras ambíguas do passado começam a ser reinterpretadas. A serpente de Gênesis, antes apenas astuta, agora é vista através das lentes do dualismo apocalíptico. Ela precisa ser má, porque a história precisa de um vilão claro. O jardim precisa ter um invasor externo. A humanidade precisa ser vítima, não participante ativa na busca pelo conhecimento. E assim, lentamente, ao longo de séculos,
A serpente e Satanás se fundem na imaginação religiosa. Mas note, essa fusão acontece fora do texto bíblico original. Ela acontece em comentários, tradições orais, interpretações rabínicas tardias e, eventualmente, nos escritos cristãos do Novo Testamento. Apocalipse 12 e 20 finalmente fazem a conexão explícita, chamando o dragão de a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Mas isso é escrito cerca de 95 depois de Cristo, mais de 1000 anos após Gênesis ser composto. É retroativo, é reinterpretação, é teologia aplicada ao passado. Compartilhe este vídeo se você está começando a ver o tamanho dessa mudança interpretativa, porque o que isso significa é profundo. A história que você conhece não é a história que foi originalmente contada. E se você remover as camadas de interpretação posteriores, o que resta é muito mais misterioso e muito mais perturbador. Uma serpente inteligente que fala, argumenta, conhece segredos divinos e não é punida imediatamente por Deus. Quem era ela realmente? E por que Deus permitiu que ela entrasse no jardim? A resposta pode estar na própria palavra usada para descrevê-la, Nachash. E essa palavra abre portas que a teologia tradicional prefere manter trancadas. Capítulo 3. Nachash. Mais que uma palavra. Palavras carregam universos. Em hebraico, cada termo tem camadas de significado, raízes que se conectam a múltiplas ideias. A palavra usada em Gênesis 3, para descrever a criatura que se aproxima de Eva, é Nachash, tradicionalmente traduzida como serpente. Mas essa tradução é apenas a superfície. Nachash tem significados muito mais amplos e muito mais reveladores. Nachash pode significar serpente, sim, mas também pode significar aquele que sussurra, aquele que pratica adivinhação, aquele que possui conhecimento oculto, ou até aquele que brilha. A raiz da palavra está conectada a cobre, bronze, materiais que brilham. Em hebraico, as palavras não são apenas sons, elas são conceitos interligados. Nachash evoca imagens de algo luminoso, conhecedor, misterioso. Imagine por um momento, e se a tradução serpente fosse uma simplificação? E se o autor de Gênesis estivesse descrevendo não um réptil literal, mas um ser espiritual radiante? Alguém que possuía sabedoria proibida? Isso mudaria completamente a imagem mental que temos da cena. Em vez de uma cobra rastejando, teríamos uma figura imponente, talvez até gloriosa, aproximando-se de Eva com conhecimento que ela não tinha. Textos antigos do Oriente Médio frequentemente descrevem seres divinos ou semidivinos em formas híbridas. Querubins com múltiplas faces, serafins com asas flamejantes, criaturas que não se encaixam em categorias simples de animal ou humano. Por que a criatura do Éden seria diferente? Por que assumir que Nachash significa apenas um animal do campo, quando a própria narrativa deixa claro que essa criatura é excepcionalmente inteligente, capaz de linguagem complexa e raciocínio teológico? A serpente fala. Ela não apenas emite sons, ela argumenta, ela questiona. É verdade que Deus disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Essa é retórica sofisticada. Ela está testando o conhecimento de Eva, verificando o que foi dito, procurando por inconsistências. Quando Eva responde, a serpente contra-argumenta: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Pare e analise essa afirmação. A serpente está mentindo? Vamos verificar com o próprio texto. Adão e Eva comem o fruto. Seus olhos se abrem. Eles ganham conhecimento. E o mais revelador, Deus confirma a afirmação da serpente. Gênesis 3, 22, registra Deus dizendo: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal.
como um de nós. Deus admite que a humanidade alcançou um status diferente, mais próximo do divino. A serpente não mentiu. Ela disse a verdade. Então, por que a serpente é amaldiçoada? Por dizer a verdade? Por oferecer conhecimento? A punição parece desproporcional se a serpente estivesse apenas cumprindo um papel. Mas faz sentido se a serpente estivesse desafiando uma ordem divina sobre como e quando a humanidade deveria despertar. O problema não era a verdade que ela disse. Era o timing. Era o método. Era a interrupção de um processo que deveria acontecer de outra forma. Comentários rabínicos antigos sugerem que a serpente tinha inveja. Ela via Adão e Eva em intimidade com Deus e desejava o que eles tinham. Outras tradições dizem que a serpente estava apaixonada por Eva e queria Adão fora do caminho. Essas interpretações humanizam a serpente, dão-lhe motivos emocionais, fazem dela um ser complexo, não um símbolo unidimensional do mal. Mas há outra possibilidade, ainda mais intrigante. E se a serpente fosse um membro do conselho divino que discordava da estratégia de Deus para a humanidade? E se houvesse um debate celestial sobre quanto conhecimento os humanos deveriam ter e quando deveriam tê-lo? E se a serpente fosse o dissidente, aquele que acreditava que manter a humanidade na ignorância era cruel, não amoroso? Essa interpretação encontra apoio em textos gnósticos antigos e em algumas correntes do judaísmo místico. Eles retratam a serpente não como inimiga, mas como libertadora. Ela viu seres criados à imagem de Deus sendo mantidos em um estado de infância perpétua e decidiu intervir. Ela ofereceu o fruto proibido não para destruir, mas para elevar, não para condenar, mas para libertar. Curta este vídeo se sua mente está começando a expandir. Porque o que estamos descobrindo é que a narrativa do Éden não é uma história simples de bem contra mal. É uma história sobre conhecimento versus ignorância, liberdade versus controle, despertar versus sono confortável. E no centro dessa história está uma figura misteriosa chamada Nachash, cuja verdadeira identidade foi obscurecida por milênios de interpretação tendenciosa. Mas se a serpente não era Satanás no texto original, quando exatamente ela se tornou o diabo? E por que essa transformação foi necessária para a teologia que viria depois? A resposta nos leva a um dos períodos mais turbulentos e criativos da história religiosa judaica: o nascimento do apocalipsismo e a construção de um inimigo cósmico. Capítulo 4. O nascimento de um vilão. Toda história precisa de um vilão. E quanto mais alta a aposta, a mais poderoso o vilão precisa ser. Quando o judaísmo começou a desenvolver sua escatologia, sua visão do fim dos tempos, a necessidade de um antagonista supremo se tornou urgente. Não bastava ter inimigos humanos ou adversários temporários. Era necessário um inimigo cósmico, eterno, alguém cuja derrota representasse a vitória final do bem sobre o mal. O período intertestamentário, aproximadamente de 400 a.C. a 100 d.C., foi uma era de fermentação teológica intensa. Os judeus estavam sob domínio estrangeiro, primeiro dos persas, depois dos gregos, finalmente dos romanos. Sofrimento, perseguição e perda de autonomia criaram uma demanda por respostas teológicas. Por que o povo escolhido sofria? Por que Deus permitia que nações pagãs dominassem? Quando viria a libertação? Essas perguntas geraram uma explosão de literatura apocalíptica. Livros como Enoque, Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas e muitos outros ofereciam narrativas complexas sobre o mundo espiritual. Anjos e demônios ganharam nomes, hierarquias, histórias de origem. O cosmos foi dividido em reinos de luz e trevas.
e batalhas espirituais invisíveis explicavam os eventos visíveis da história humana. No livro de Enoque, encontramos a história dos vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade que se rebelaram e desceram à terra. Eles tomaram esposas humanas, geraram gigantes chamados Nefilim e ensinaram conhecimentos proibidos: metalurgia, cosméticos, astrologia, magia. Deus os puniu, aprisionando-os até o julgamento final. Essa narrativa criou um precedente. Seres celestiais podiam cair, podiam se rebelar e podiam se tornar inimigos. E é nesse contexto que a serpente de Gênesis começa sua transformação. Se anjos podiam cair, quem foi o primeiro a cair? Quem iniciou a rebelião? A resposta lógica era: quem quer que tenha corrompido a humanidade primeiro? E quem fez isso? A serpente. Portanto, a serpente devia ser o líder dos anjos caídos. Ela devia ser o arqui-inimigo, o adversário supremo, o Satanás definitivo. Mas note a lógica circular aqui. A serpente é má porque anjos caíram. Anjos caíram porque o mal existe. O mal existe porque a serpente corrompeu a humanidade. E assim, uma narrativa se constrói sobre outra, cada uma reforçando a anterior, até que se torna impossível separar o texto original da interpretação posterior. O Livro da Sabedoria, um texto deuterocanônico escrito por volta de 50 a.C., e faz uma das primeiras conexões explícitas. Sabedoria 2, 24 diz: pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Aqui está a ponte. O diabo tem inveja. A serpente tinha inveja. Portanto, a serpente é o diabo. A equação está completa. Mas é uma equação construída séculos após Gênesis, em um contexto teológico completamente diferente. Os escritores do Novo Testamento herdaram essa tradição. Para eles, a identidade da serpente como Satanás era óbvia, não porque o texto de Gênesis dissesse, mas porque a tradição interpretativa na qual foram criados assumia isso. João, em Apocalipse 12, 9, escreve sobre o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele não está revelando um segredo. Ele está codificando uma crença já estabelecida. E uma vez que essa crença entrou no cânon do Novo Testamento, ela se tornou doutrina fixa. A igreja primitiva levou essa doutrina adiante. Pais da igreja como Irineu, Tertuliano e Agostinho expandiram a teologia do pecado original, da queda, da necessidade de redenção através de Cristo. E tudo dependia da serpente sendo Satanás. Se a serpente fosse apenas um animal, ou até mesmo um anjo menor com objetivos questionáveis, a estrutura inteira ruiria. A culpa da humanidade seria menor. A necessidade de salvação seria diferente. A doutrina do pecado herdado perderia sua base. Então, a serpente precisava ser Satanás. Não por razões exegéticas, mas por razões teológicas. A identidade da serpente foi construída não pela leitura cuidadosa de Gênesis, mas pelas necessidades doutrinárias das comunidades que interpretaram Gênesis séculos depois. Comente abaixo se você já percebeu como nossas crenças são moldadas não apenas pelo texto, mas pelo contexto em que o texto é lido, porque isso é crucial. Significa que nossas interpretações não são neutras. Elas carregam as marcas dos tempos, dos medos, das esperanças e das agendas das pessoas que nos ensinaram. E se entendermos isso, podemos começar a fazer perguntas mais honestas. O que o texto realmente diz? E o que nós queremos que ele diga? Mas ainda há uma pergunta pendente. Se a serpente era tão inteligente, tão conhecedora, tão capaz de desafiar Deus verbalmente, de onde vinha esse poder? Ela era apenas um animal superdotado? Ou havia algo mais em sua natureza? Algo que os escritores de Gênesis assumiram que seus leitores entenderiam, mas que nós perdemos ao longo dos milênios?
A resposta está na natureza da inteligência espiritual e na estrutura do cosmos hebraico antigo. Capítulo 5. A inteligência proibida. Inteligência é poder. Conhecimento é controle. Quem sabe mais, domina mais. E no Jardim do Éden, havia uma criatura que sabia mais que Adão e Eva. Muito mais. A serpente não apenas conhecia as regras do jardim, ela conhecia as consequências reais de quebrá-las. Ela tinha informação privilegiada. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Como? Adão e Eva foram criados no jardim. Eles não tinham experiência anterior. Eles não conheciam o mundo fora do Éden. Sua única fonte de informação era Deus. Mas a serpente tinha conhecimento que Deus não compartilhou com os humanos. Ela sabia que comer o fruto não causaria morte imediata. Ela sabia que causaria iluminação. Ela sabia que Deus estava preocupado com o humano se tornando como um de nós. De onde veio esse conhecimento? A explicação tradicional é que a serpente, como Satanás, era um anjo caído que havia estado na presença de Deus e conhecia os planos divinos. Mas como vimos, essa identificação é posterior. No contexto original de Gênesis, a serpente é descrita apenas como a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela é parte da criação, não um invasor de fora. Então, como um ser criado tinha informação que os outros seres criados não tinham? Uma possibilidade fascinante emerge quando estudamos a cosmologia hebraica antiga. Os antigos hebreus não tinham uma visão monoteísta rígida como desenvolvemos depois. Eles reconheciam a existência de outros seres divinos. Deuteronômio 32, 8-9, fala de Elion, o Altíssimo, dividindo as nações e estabelecendo fronteiras de acordo com o número dos filhos de Deus, os Bene Elohim. Cada nação tinha seu próprio Deus menor, e Israel foi a porção de Yahweh. Salmo 82 descreve Deus se levantando na Assembleia Divina, julgando entre os deuses. Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, Deus declara. Mas então os condena por julgarem injustamente. Esses não são humanos. São seres espirituais com autoridade, poder e responsabilidade. E eles podem falhar. O livro de Jó nos dá um vislumbre dessa assembleia. Os Bene Elohim se apresentam diante de Yahweh, e entre eles está o Satanás, o acusador. Eles discutem, eles questionam. Há diálogo, até debate. Deus não é um ditador solitário. Ele governa através de um conselho, e membros desse conselho têm voz, agência, perspectivas diferentes. Agora, aplique isso ao Éden. E se a serpente fosse um membro desse conselho divino? E se ela fosse um dos Bene Elohim, designado para algum papel no jardim? E se ela tivesse conhecimento dos planos divinos, porque estava presente quando esses planos foram discutidos? Isso explicaria sua inteligência, sua eloquência, seu conhecimento de consequências que Adão e Eva desconheciam. Gênesis 3, 22 registra Deus dizendo: o homem agora se tornou como um de nós. Nós, plural. Quem é nós? A explicação trinitária cristã é que Deus está falando com as outras pessoas da Trindade. Mas essa é uma leitura retroativa. No contexto hebraico original, nós se refere ao conselho celestial, os Bene Elohim. Deus está falando com outros seres divinos. E a serpente, muito possivelmente, era um deles. Essa interpretação encontra suporte em tradições judaicas antigas e em textos gnósticos. Eles retratam a serpente não como um animal, mas como um ser angelical ou semidivino que tinha um papel específico no drama da criação. Algumas tradições dizem que a serpente era o mais belo dos anjos, encarregado do jardim. Outras dizem que ela era a portadora do conhecimento,
responsável por educar a humanidade no momento certo. Mas algo deu errado. Ou talvez, algo deu muito certo, dependendo da perspectiva. A serpente interveio antes do tempo previsto. Ou interveio exatamente no tempo certo, contra as ordens de Deus, mas a favor do destino maior da humanidade. Ela se tornou o Prometeu da tradição hebraica, a figura que roubou o fogo divino e o entregou aos mortais, sabendo que seria punida. A punição da serpente é severa. Ela rastejará sobre o ventre, comerá pó, será inimiga da mulher e de sua descendência. É uma maldição física e relacional. Mas note, ela não é destruída. Ela não é expulsa da existência. Ela é rebaixada, humilhada, mas continua existindo. Por quê? Se ela fosse verdadeiramente maligna, o inimigo supremo, por que Deus não a aniquilaria ali mesmo? A resposta pode ser que a serpente cumpriu um papel necessário. Ela fez exatamente o que precisava ser feito para a humanidade avançar. Deus não podia fazê-lo diretamente porque isso violaria a estrutura da escolha livre. Mas um intermediário poderia oferecer a escolha. E uma vez oferecida e aceita, a humanidade teria cruzado o limiar da consciência, o ponto de não retorno que definiria toda a história subsequente. Inscreva-se para descobrir mais sobre como textos antigos revelam verdades que a ortodoxia esconde, porque estamos apenas arranhando a superfície. A serpente, como membro do conselho divino, abre portas para entender o Éden não como um jardim de testes simples, mas como um campo de batalha de ideologias celestiais. E no centro dessa batalha estava uma questão: a humanidade deve permanecer inocente e controlada, ou consciente e livre? A serpente votou pela liberdade e foi punida por isso. Mas sua punição salvou a humanidade da infância eterna? Essa é a questão que exploraremos a seguir, quando mergulharmos no conselho divino e suas fraturas ocultas. Capítulo 6. O conselho divino e suas fraturas. O céu não é monolítico. Essa é uma verdade que a teologia popular ignora, mas que os textos antigos revelam repetidamente. Existe pluralidade no divino. Existe diversidade de opinião. Existe até conflito. E no centro desse conflito está a questão de como governar a criação e especialmente como lidar com a humanidade. Vamos revisitar Gênesis 1, 26. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Nossa. Por que o plural? Comentaristas tradicionais oferecem várias explicações. O plural majestático, Deus falando consigo mesmo, ou a Trindade em conversa interna. Mas a explicação mais simples, apoiada pelo contexto cultural do Antigo Oriente Médio, é que Deus está falando com seu conselho, sua corte celestial. Textos ugaríticos, contemporâneos aos primeiros escritos bíblicos, descrevem El, o Deus Supremo, presidindo uma assembleia de deuses menores. Esses deuses têm nomes, funções, domínios específicos. Eles aconselham, implementam decisões, governam regiões. O modelo político do céu espelhava o modelo político da terra, um rei supremo com conselheiros, governadores, administradores. A Bíblia hebraica preserva ecos desse modelo. Primeiro, Reis 22 descreve o profeta Micaías tendo uma visão do Senhor sentado em seu trono, com todo o exército celestial ao seu redor. Deus pergunta: quem enganará Acabe para que vá à batalha e caia? E diferentes espíritos oferecem sugestões. Um espírito se adianta e propõe se tornar um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Deus aprova o plano, a deliberação, a propostas, a aprovação. Não é monocrático, é conselheiro. Salmo 89, 7 pergunta: quem nos céus é comparável ao Senhor?
Quem entre os seres celestiais é como o Senhor? A própria pergunta admite a existência de seres celestiais, uma categoria plural de entidades divinas ou semidivinas. Eles não são iguais a Yahweh, mas existem, têm status, têm presença. Daniel 7 descreve uma visão apocalíptica onde o ancião de dias se assenta e milhares de milhares o servem. Livros são abertos. Julgamento é executado. A estrutura burocrática celestial. Hierarquias. Funções especializadas. E em algum lugar nessa estrutura estava a serpente, o Nachash, com um papel e um propósito. Então, o que aconteceu no Éden não foi um ataque externo. Foi um conflito interno. Foi uma fratura dentro do próprio conselho divino sobre a melhor maneira de desenvolver a humanidade. Uma facção, representada por Deus diretamente, acreditava em desenvolvimento gradual, controlado, protegido. A humanidade deveria amadurecer lentamente, sob supervisão divina estrita. Comer da árvore do conhecimento, eventualmente, mas no tempo certo, da maneira certa. Outra facção, representada pela serpente, acreditava em aceleração. Não era crueldade, era urgência. Era a crença de que a humanidade nunca alcançaria seu potencial completo sob tutela perpétua. Era a convicção de que conhecimento não pode ser dado em migalhas. Deve ser buscado, conquistado, escolhido, e que escolha verdadeira requer risco verdadeiro. A serpente ofereceu esse risco, e Eva o aceitou, não porque foi enganada, mas porque viu. Gênesis 3, 6 descreve Eva examinando o fruto. Viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para obter sabedoria. Ela avaliou, ela considerou, ela decidiu. Esse é o momento em que a humanidade nasce verdadeiramente, não na formação de Adão do pó, mas na escolha consciente de Eva de cruzar a fronteira do proibido. Tradições gnósticas levam isso ainda mais longe. Elas sugerem que Deus, o Criador do mundo material, não era o Deus supremo, mas um demiurgo, um Deus menor, talvez até ignorante ou malévolo. Ele criou humanos para servi-lo, para adorá-lo, para permanecerem em ignorância de seu verdadeiro potencial. E a serpente era uma emissária do verdadeiro Deus Supremo, enviada para libertar a humanidade dessa prisão espiritual. Isso inverte completamente a narrativa. Deus se torna o opressor. A serpente se torna a libertadora. O pecado se torna iluminação. E a maldição se torna bênção disfarçada. É uma teologia radical, suprimida pela ortodoxia cristã, mas preservada em textos encontrados em Nag Hammadi e em tradições místicas judaicas. Você não precisa aceitar a cosmovisão gnóstica completamente para ver o valor de suas perguntas. Por que Deus colocaria uma árvore mortal no jardim? Por que testar criaturas inocentes com algo tão perigoso? Por que a punição por buscar conhecimento é tão severa? Essas perguntas não têm respostas satisfatórias na teologia tradicional, mas fazem sentido se entendermos o Éden como um campo de batalha de filosofias sobre liberdade versus controle. Curta este vídeo se você está começando a ver a complexidade que foi apagada pela simplificação teológica. Porque o que estamos descobrindo é que a Bíblia, quando lida em seu contexto original, sem os filtros de milênios de doutrina, revela um mundo espiritual muito mais dinâmico, controverso e humano do que jamais nos foi ensinado. Um mundo onde até os deuses discordam, onde decisões cósmicas têm dissidentes, onde a serpente pode não ter sido o vilão, mas o herói trágico de uma história que não teve permissão de ser contada corretamente. E se a serpente é a heroína trágica, quem é a verdadeira protagonista humana? A resposta é clara, mas raramente celebrada. Eva, a primeira mulher, a primeira a questionar,
a primeira a escolher, a primeira revolucionária. E sua história merece ser recontada sem a vergonha e a culpa que a tradição empilhou sobre ela. Capítulo 7. Eva, a primeira revolucionária. Por 2000 anos, Eva foi a culpada, a tentadora, a fraca, a responsável pela queda de toda a humanidade. Sermões incontáveis a retrataram como ingênua, facilmente enganada, incapaz de resistir à tentação. Ela foi usada para justificar a subordinação das mulheres, a desconfiança feminina, a ideia de que mulheres são espiritualmente inferiores. Mas, e se toda essa narrativa for uma mentira? E se Eva for, na verdade, a heroína da história? Vamos ler Gênesis 3 novamente, mas desta vez sem preconceitos. A serpente se aproxima de Eva, não de Adão. Por quê? Porque Eva estava sozinha? Ou porque Eva era a mais aberta, a mais curiosa, a mais capaz de ouvir argumentos novos? A serpente não usa força, ela usa lógica, e Eva responde com lógica. Ela cita o que Deus disse, corretamente, até adicionando uma restrição, nem tocar nele, que Deus não mencionou, mostrando que ela estava pensando criticamente sobre o mandamento. A serpente apresenta um contra-argumento. Eva não aceita imediatamente. Ela investiga. Gênesis 3, 6 é crucial. Viu que a árvore era boa para a comida, agradável aos olhos e desejável para obter sabedoria. Eva faz 3 avaliações independentes. Nutricional, é boa para comer. Estética, é bela. Intelectual, trará sabedoria. Ela não é impulsiva, ela é deliberada. Ela usa raciocínio, ou observação e desejo de crescimento. Essas são virtudes, não pecados. Eva come, e então dá a Adão, que estava com ela. Espere, Adão estava lá o tempo todo? Gênesis 3, 6 diz: ela deu também ao seu marido, que estava com ela. Adão não estava em outro lugar. Ele estava presente durante a conversa. Ele ouviu a serpente. Ele viu Eva examinar o fruto. E ele aceitou sem questionar, sem examinar, sem aplicar qualquer processo de pensamento crítico. Se alguém foi passivo e irresponsável, foi Adão, não Eva. Mas a tradição culpa Eva. Por quê? Porque ela agiu primeiro. Porque ela tomou a iniciativa. Porque ela não pediu permissão masculina. Ela viu, avaliou, decidiu e agiu. Isso é liderança. Isso é coragem. Isso é autonomia. E em estruturas patriarcais, essas qualidades em mulheres são ameaçadoras. Então, Eva precisava ser transformada de líder em tentadora, de pioneira em pecadora. Paulo, em 1 Timóteo 2, 14, escreve: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo usa isso para argumentar que mulheres não devem ensinar ou ter autoridade sobre homens. Mas note a lógica estranha. Eva foi enganada, então as mulheres são inferiores. Mas Adão não foi enganado. Ele simplesmente escolheu desobedecer conscientemente. E isso é melhor? Como o pecado consciente é superior a erro por engano. A lógica só funciona se o objetivo for subordinar mulheres, não buscar verdade. Além disso, Eva foi realmente enganada. A serpente disse: vocês não morrerão. E eles não morreram, não imediatamente. A serpente disse: seus olhos se abrirão. E se abriram. A serpente disse: vocês serão como Deus, e conhecendo o bem e o mal. E Deus confirmou em Gênesis 3, 22, que eles se tornaram exatamente isso. A serpente disse a verdade. Eva acreditou na verdade. Onde está o engano? O único engano possível seria se a serpente omitiu as consequências negativas. Mas Deus também omitiu informações. Deus disse: no dia em que você comer, certamente morrerá. Isso implica morte imediata. Não aconteceu. O que aconteceu foi expulsão do jardim, dor no parto, trabalho árduo, graves,
Sim, mas não morte instantânea. Então quem disse a verdade mais completa? Deus ou a serpente? A questão é desconfortável. Eva quebrou uma regra. Mas regras podem ser injustas. Leis podem ser opressivas. Há momentos na história em que quebrar a lei é o ato moralmente correto. Rosa Parks quebrou a lei ao se recusar a ceder seu assento. Ela é vilã ou heroína? Depende se você valoriza mais a ordem ou a justiça. Eva quebrou a regra de Deus, mas se aquela regra mantinha a humanidade em ignorância perpétua, quebrá-la foi libertação. Tradições místicas judaicas, especialmente a Cabala, têm uma visão mais elevada de Eva. Elas a veem como a mãe da sabedoria, aquela que iniciou a jornada humana para fora da infância espiritual e em direção à maturidade. Sem Eva, a humanidade teria permanecido em um estado de existência animal, sem consciência, sem moralidade, sem livre-arbítrio verdadeiro. Eva não nos condenou, ela nos libertou. Compartilhe este vídeo se você nunca tinha pensado em Eva dessa forma, porque essa mudança de perspectiva é revolucionária. Significa que a história que define a relação entre homens e mulheres, entre obediência e autonomia, entre autoridade e liberdade, foi contada errado. Significa que a culpa que gerações de mulheres carregaram foi injusta. Significa que precisamos reescrever a narrativa. Eva olhou para a árvore do conhecimento e não viu morte. Ela viu potencial. Ela viu crescimento. Ela viu liberdade. E ela teve coragem de alcançar e pegar. Adão seguiu, passivamente. A humanidade despertou. E naquele momento, deixamos de ser animais de estimação de Deus e nos tornamos seres morais, capazes de escolha, responsabilidade, criatividade, amor consciente. Tudo porque uma mulher se recusou a permanecer ignorante. A punição de Eva foi dor no parto e subordinação ao marido. Mas isso não é prescrição divina. É descrição de realidade patriarcal. Deus não estava ordenando que mulheres sofressem. Ele estava dizendo a Eva o que sua escolha custaria em um mundo caído. E mesmo assim, Eva escolheu conhecimento sobre conforto, verdade sobre segurança, liberdade sobre obediência cega. Isso não é fraqueza, isso é força incomparável. Mas antes de Eva, antes do Éden, antes da demonização, havia a serpente em sua forma original, não como rastejante no pó, mas como símbolo de poder, sabedoria e transformação. E essa serpente antiga tem uma história que a teologia preferiu esquecer. Capítulo 8. A serpente, antes da queda. Serpentes foram sagradas. Essa é uma verdade que choca crentes modernos, mas é historicamente inegável. Em quase todas as culturas antigas do Mediterrâneo e Oriente Médio, serpentes eram símbolos de poder divino, sabedoria, cura, renovação e imortalidade. Elas não eram criaturas malignas, eram veneradas. No Egito, a cobra Uraels na coroa do faraó representava soberania e proteção divina. A deusa Wadjet, e representada como cobra, era protetora do Baixo Egito. Serpentes eram guardiãs, não destruidoras. Na Mesopotâmia, o deus Ningishzida era representado como serpente ou com serpentes entrelaçadas, simbolizando fertilidade e o submundo. Serpentes eram mediadoras entre mundos, entre vida e morte, entre humano e divino. Na Grécia, Asclépio, deus da medicina, carregava um bastão com uma serpente enrolada, símbolo que ainda usamos para a medicina hoje. Por quê? Porque serpentes trocam de pele, simbolizando renovação, renascimento, cura. Elas representavam a capacidade de deixar o velho para trás e emergir renovado. Isso é mal? Ou é uma das imagens mais poderosas de transformação? Até em Israel, serpentes tinham papel positivo. Números 21 conta como Deus enviou serpentes venenosas contra os israelitas por reclamarem.
Muitos morreram. E Moisés intercedeu e Deus instruiu: faça uma serpente de bronze e coloque-a em um poste. Qualquer um que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, chamada Neustã, e ela trouxe cura. Uma serpente como instrumento de salvação divina. Como isso se encaixa na narrativa de serpentes sendo inerentemente malignas? Séculos depois, o rei Ezequias destruiu Neustã porque as pessoas estavam queimando incenso para ela, tratando-a como ídolo. Mas isso mostra que por centenas de anos, uma serpente de bronze foi um objeto sagrado legítimo em Israel, associado com o poder salvador de Deus. A serpente não era sempre símbolo do mal. Ela se tornou isso. Jesus mesmo usa a imagem da serpente positivamente. Em João 3:14, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim deve o Filho do Homem ser levantado. Jesus se compara à serpente de bronze. Ele se identifica com a serpente como símbolo de salvação. Isso é extraordinário. O Salvador se associa com a mesma imagem que tradição posterior demonizaria completamente. Então, o que aconteceu? Como a serpente foi de símbolo de sabedoria e renovação para símbolo de Satã e mal absoluto? A resposta está em conflito religioso e consolidação de poder. Quando o monoteísmo javista se fortaleceu em Israel, especialmente após o exílio babilônico, houve um esforço deliberado para erradicar todos os símbolos religiosos que poderiam competir com a adoração exclusiva de Yahweh. Serpentes eram adoradas por nações vizinhas. Portanto, serpentes precisavam ser demonizadas. Árvores sagradas, postes de Axera, ídolos de fertilidade, todos os símbolos de religiões concorrentes foram transformados em abominações. E a serpente, sendo um dos símbolos mais poderosos e difundidos, tornou-se o principal alvo. Ela foi transformada de símbolo de sabedoria em símbolo de engano, de renovação em corrupção, de vida em morte. Mas textos antigos preservam memória da serpente pré-demonizada. Provérbios 30:19 lista o caminho de uma serpente sobre uma rocha como uma das coisas maravilhosas e incompreensíveis. Não é horror, é admiração. Jó 26:13 fala de Deus perfurando a serpente veloz, em contexto de dominar forças do caos. Mas a linguagem é de batalha cósmica, não de moralidade. A serpente é poderosa, digna de ser adversário de Deus, não desprezível. Isaías 27:1 profetiza que Deus matará Leviatã, a serpente veloz, Leviatã, a serpente tortuosa, e símbolos de nações inimigas e forças caóticas. Mas mesmo aqui, essas serpentes são cósmicas, antigas, poderosas. Elas não são mesquinhas ou pequenas. São arquetípicas, representando forças primordiais que precisam ser subjugadas para a ordem existir. Isso é mitologia de criação, não demonologia moral. A serpente do Éden, no contexto dessas tradições mais amplas, não seria vista como maligna, mas como liminar. Ela existe na fronteira entre ordem e caos, conhecimento e ignorância, divino e humano. Ela é a guardiã do limiar, e seu papel é testar, desafiar, provocar o cruzamento. Ela não impede o progresso, ela o provoca. E aqueles que têm coragem de enfrentá-la e ouvir sua mensagem são transformados. Inscreva-se para explorar mais como símbolos antigos foram distorcidos para servir agendas posteriores. Porque quando recuperamos o significado original da serpente, recuperamos uma parte perdida de nossa própria espiritualidade. A honra do questionamento, a santidade da busca por conhecimento, a coragem de deixar para trás o confortável e familiar em busca da verdade. A serpente não é inimiga dessa jornada. Ela é a guia. E aqueles que a demonizaram fizeram isso porque temiam exatamente essa jornada.
Mas há uma tradição que nunca demonizou a serpente. Uma tradição que foi declarada herética, suprimida, seus textos queimados, seus seguidores perseguidos. Uma tradição que via o mundo de cabeça para baixo, ou talvez de cabeça para cima pela primeira vez. Essa tradição é o gnosticismo, e sua visão do Éden é a mais radical e libertadora de todas. Capítulo 9. Gnosticismo, o outro lado do espelho. Imagine que tudo que você aprendeu está invertido. O herói é o vilão é o herói, o salvador é o opressor, o tentador é o libertador. Isso não é apenas revisão, é revolução total da narrativa. E é exatamente isso que o gnosticismo faz com a história do Éden. Para os gnósticos, a serpente não é Satanás. Ela é Cristo antes de Cristo. Ela é a portadora da luz divina em um mundo de escuridão. Gnosticismo é um termo amplo para uma variedade de movimentos religiosos que floresceram nos primeiros séculos da era cristã. Eles compartilhavam certas crenças centrais. O mundo material é uma prisão, criado por um Deus inferior chamado Demiurgo. O verdadeiro Deus, o Deus Supremo, está além deste mundo. E a salvação vem através de gnoses, e conhecimento secreto que liberta a centelha divina aprisionada dentro de cada ser humano. Na cosmologia gnóstica, Yahweh não é o Deus Supremo. Ele é o Demiurgo, Yaldabaoth, o criador arrogante e ignorante do mundo material. Ele não sabe que existe um Deus acima dele. Ele proclama: "Não há outro Deus além de mim", mostrando sua ignorância. Ele cria humanos para serem seus escravos, para adorá-lo, para permanecerem inconscientes de suas verdadeiras origens divinas. Mas o verdadeiro Deus Supremo tem compaixão. Ele envia uma emissária para libertar a humanidade. Essa emissária é a serpente. Ela traz gnoses, o conhecimento libertador. Ela diz a Adão e Eva a verdade que o Demiurgo escondeu. Vocês podem se tornar como deuses. Vocês têm uma centelha divina dentro de vocês. Não precisam permanecer ignorantes e subjugados. Comam do fruto e despertem. Eva come, desperta e se torna a primeira gnóstica. Ela compartilha o conhecimento com Adão. Ambos ganham consciência. O Demiurgo, enfurecido pela perda de controle, os expulsa do jardim e os condena a sofrimento. Mas o dano está feito. A humanidade está desperta. E a jornada de retorno ao verdadeiro Deus começa. Essa narrativa é preservada em textos como o Apócrifo de João e a Hipóstase dos Arcontes, encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Esses textos foram escondidos por séculos porque a Igreja os considerava heréticos. E por quê? Porque eles invertem completamente a estrutura de poder. O Deus do Antigo Testamento não é o herói. Ele é o opressor. O conhecimento não é pecado. É salvação. Obediência não é virtude. É escravidão. No texto gnóstico, sobre a origem do mundo, a serpente é descrita como instrutora. Ela é enviada pela Sofia, a sabedoria divina feminina. Sofia vê que o Demiurgo mantém Adão e Eva em ignorância e decide intervir. A serpente ensina Eva sobre sua verdadeira natureza. Eva, então, ensina Adão. E o Demiurgo, percebendo que perdeu o controle, tenta apagar a memória deles através da mortalidade e sofrimento. Mas a semente do conhecimento foi plantada. Para os gnósticos, a história da salvação não começa com Cristo. Começa com a serpente. Cristo é a continuação da missão da serpente. Ele vem para completar a libertação, para oferecer gnosis total, para mostrar o caminho de volta ao pleroma, a plenitude divina além do mundo material. Jesus não vem para nos salvar do pecado de Eva. Ele vem para nos salvar da ignorância imposta por Yaldabaoth. Isso explica por que os gnósticos valorizavam textos que a Igreja rejeitou.
Evangelhos como o de Tomé, de Maria Madalena, de Judas, todos enfatizam conhecimento interior sobre ritual exterior, experiência direta sobre autoridade eclesiástica, transformação pessoal sobre obediência institucional. Esses evangelhos são perigosos para estruturas de poder religioso, porque tornam cada indivíduo soberano de sua própria jornada espiritual. Ortodoxia cristã não podia tolerar isso. Se cada pessoa pode ter gnoses direta, quem precisa de padres? Se o Deus Criador é o opressor, por que obedecer às leis do Antigo Testamento? Se conhecimento é salvação, por que fé cega? O gnosticismo corroía as próprias fundações sobre as quais a igreja institucional era construída. Então foi declarado heresia. Textos foram queimados. Seguidores foram perseguidos. E a narrativa gnóstica foi quase apagada da história. Quase, mas não completamente. Tradições místicas preservaram elementos gnósticos. Cabala judaica, sufismo islâmico, misticismo cristão, todos eles ecoam temas gnósticos. O mundo visível não é tudo. Existe conhecimento oculto. Salvação vem através de iluminação interior. Essas tradições, embora trabalhando dentro de estruturas ortodoxas, mantêm viva a chama do questionamento que o gnosticismo acendeu. E hoje, com a descoberta de Nag Hammadi, textos gnósticos estão novamente disponíveis. Qualquer pessoa pode lê-los. Qualquer pessoa pode comparar a narrativa gnóstica com a narrativa ortodoxa e decidir por si mesma qual ressoa mais profundamente. E muitos descobrem que a narrativa gnóstica, embora radical, responde perguntas que a ortodoxia deixa sem resposta. Por que há tanto sofrimento se Deus é bom? Por que conhecimento é tratado como perigo? Por que estruturas religiosas enfatizam controle sobre libertação? Curta se você está percebendo que a história do Éden é muito mais complexa do que qualquer versão simplificada pode capturar. Porque o que estamos vendo é que não há uma história do Éden. Há muitas, cada uma refletindo diferentes valores, medos, esperanças e experiências das comunidades que as contaram. E todas elas têm algo a ensinar se tivermos coragem de ouvir sem preconceito. Mas o gnosticismo não é a única tradição alternativa. Havia outros evangelhos, outros textos, outras vozes que foram silenciadas pela consolidação do cânon cristão. E entre esses, alguns dos mais controversos reescrevem figuras centrais do Novo Testamento, incluindo o discípulo mais infame de todos, Judas. E o que esses textos revelam vai desafiar tudo que você pensa saber sobre traição, sacrifício e verdade. Capítulo 10. Judas, Tomé e as verdades enterradas. Judas Iscariotes é o arquétipo do traidor. Por 30 moedas de prata, ele beijou Jesus e o entregou às autoridades. Ele traiu o Salvador. E então, consumido por culpa, se enforcou. Essa é a história que todos conhecem. Mas e se Judas não fosse o vilão? E se ele fosse o único discípulo que entendeu verdadeiramente a missão de Jesus? E se seu beijo da traição fosse, na verdade, um ato de obediência ao pedido do próprio Cristo? O Evangelho de Judas, descoberto no Egito e publicado em 2006, apresenta exatamente essa narrativa. Nele, Jesus ri dos outros discípulos, porque eles não entendem sua verdadeira natureza. Eles pensam que ele é apenas um Messias humano, um reformador político. Mas Judas vê mais. Ele percebe que Jesus é divino, que veio de outro reino, que seu corpo físico é uma prisão temporária. E Jesus revela a Judas um segredo. Você vai superar todos eles, porque você vai sacrificar o homem que me veste. Jesus pede a Judas para entregá-lo. Não porque Judas seja mau, mas porque Judas é o único forte o suficiente para fazer o que é necessário. O corpo físico de Jesus precisa ser destruído
para que o Cristo divino possa ser libertado. A crucificação não é tragédia, é libertação. E Judas é o instrumento dessa libertação. Ele carregará o peso da infâmia eterna para que a missão seja cumprida. Ele é o herói trágico, não o vilão. Isso é gnosticismo aplicado ao Novo Testamento. O corpo material é prisão. Morte física é libertação. Jesus não veio para salvar o mundo material. Ele veio para nos mostrar como escapar dele. E Judas, compreendendo isso, realiza o ato que parece traição, mas é, na verdade, serviço supremo. Ele sacrifica sua reputação, sua alma aos olhos do mundo, para cumprir o plano divino. Ortodoxia cristã rejeita isso completamente. Judas deve ser mau porque a narrativa da redenção exige um traidor. Alguém precisa ser culpado pela morte de Jesus. Não podem ser os romanos, porque o cristianismo eventualmente se torna a religião do Império Romano. Não podem ser os discípulos fiéis. Então Judas é o bode expiatório perfeito. E qualquer texto que o redime desafia a estrutura da culpa e expiação sobre a qual a teologia foi construída. Mas Judas não é o único personagem reinterpretado. O Evangelho de Tomé, também encontrado em Nag Hammadi, apresenta uma coleção de ditos de Jesus radicalmente diferente dos evangelhos canônicos. Não há narrativa, não há milagres, não há nascimento virgem, crucificação ou ressurreição física. Há apenas ensinamentos, 114 ditos que enfatizam conhecimento interior, autodescoberta e transformação pessoal. Se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer à tona vai te salvar. Se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer à tona vai te destruir. Isso é do Evangelho de Tomé. Salvação não vem de fora, de um Salvador externo. Vem de dentro, de despertar e expressar a centelha divina que já existe em você. Jesus não é Salvador substituto. Ele é mestre, guia, aquele que mostra o caminho para você se salvar. O reino está dentro de você e está fora de você. Quando você se conhecer, então será conhecido e perceberá que é filho do Pai vivo. Novamente, ênfase no autoconhecimento. Você não precisa de mediadores. Você não precisa de instituições. Você precisa olhar para dentro, entender sua verdadeira natureza e reconhecer sua conexão direta com o divino. Por que esses textos foram rejeitados? Porque eles desempoderam a hierarquia eclesiástica. Se salvação é individual, interna, alcançada através de gnoses, então bispos, padres, sacramentos, tudo isso se torna opcional. A Igreja perde seu monopólio sobre salvação. E isso, para uma instituição construída sobre controle espiritual, é inaceitável. Então, evangelhos como Tomé, Judas, Maria Madalena, Filipe foram declarados heréticos. Cópias foram destruídas. Possuí-los era crime. E a narrativa foi controlada. Apenas 4 evangelhos foram permitidos: Mateus, Marcos, a Lucas, João. Todos eles apresentando uma versão consistente: Jesus como Salvador divino, crucificação como expiação, ressurreição como validação, Igreja como única via de salvação. Mas diversidade foi suprimida, não eliminada. Vozes alternativas continuaram sussurrando nas margens. Místicos, heréticos, buscadores, todos eles encontravam fragmentos das verdades enterradas e as mantinham vivas. E agora, no século XXI, com acesso sem precedentes a textos antigos, podemos ouvir essas vozes novamente. Podemos comparar, podemos questionar, podemos decidir por nós mesmos quais narrativas nos libertam e quais nos aprisionam. Compartilhe este vídeo se você acredita que verdade não deve ser monopolizada por instituições, mas buscada livremente por indivíduos. Porque o que esses evangelhos alternativos oferecem é precisamente isso:
liberdade para explorar, para questionar, para construir sua própria compreensão do divino sem medo de autoridade religiosa. E essa liberdade é exatamente o que a serpente ofereceu no jardim: conhecimento, escolha, autonomia, despertar. Então voltamos à pergunta original. No jardim, quem era o verdadeiro inimigo? A serpente que ofereceu conhecimento? Ou o Deus que proibiu conhecimento? Eva que escolheu crescimento? Ou Adão que escolheu obediência passiva? E mais importante, qual exemplo você segue hoje? Você escolhe conforto da ignorância ou desconforto do conhecimento? Segurança da obediência ou risco da liberdade? A resposta define não apenas sua fé, mas sua humanidade. Capítulo 11. A escolha que define a humanidade. Chegamos ao fim desta jornada. Mas fim é apenas começo de compreensão mais profunda. Exploramos a serpente de todos os ângulos: linguística, histórica, teológica, mística. Vimos que ela não era Satanás no texto original, que ela foi transformada em vilã por necessidades posteriores, que tradições antigas a honravam como símbolo de sabedoria, que gnósticos a viam como libertadora, e que sua oferta a Eva não foi maldição, mas presente. Agora a questão não é histórica, é pessoal. O que você faz com essa informação? Como isso muda sua leitura da Bíblia, sua compreensão de Deus, seu relacionamento com fé? Porque conhecimento traz responsabilidade. Uma vez que você vê as camadas de interpretação, não pode fingir que o texto é simples. Uma vez que você ouve as vozes suprimidas, não pode fingir que há apenas uma narrativa. A história do Éden é, em última análise, e sobre escolha. Não a escolha entre bem e mal, porque Adão e Eva não conheciam mal antes de comer o fruto. Como poderiam escolher moralmente sem conhecimento moral? A escolha era entre permanecer em estado de inocência ignorante ou avançar para estado de consciência responsável, entre ser crianças eternas ou tornar-se adultos. Eva escolheu crescimento. Ela olhou para a árvore do conhecimento e não viu apenas proibição. Ela viu potencial. Ela viu quem ela poderia se tornar. E ela escolheu isso, sabendo ou não das consequências completas. Ela priorizou tornar-se sobre permanecer, evolução sobre estagnação, consciência sobre conforto. E essa escolha nos define até hoje. Cada vez que você questiona a autoridade, você ecoa Eva. Cada vez que você busca conhecimento apesar do custo, você ecoa Eva. Cada vez que você escolhe verdade difícil sobre mentira confortável, você ecoa Eva. Ela não é sua condenadora. Ela é sua ancestral na jornada humana de autodescoberta e autodeterminação. A serpente ofereceu o fruto, mas ela não forçou. Ela apresentou informação, apresentou perspectiva diferente e deixou a escolha para Eva. Isso não é manipulação, é educação. E se a serpente é vilã por fazer isso, então todo professor, todo filósofo, todo cientista que desafia a ortodoxia é vilão também. Mas chamamos essas pessoas de heróis, chamamos de progresso, chamamos de iluminação. Então, talvez, seja a hora de reabilitar a serpente. Não como Satanás, porque ela nunca foi, mas como o símbolo arquetípico do desafio necessário, da pergunta desconfortável, do conhecimento perigoso que, uma vez obtido, não pode ser desfeito. A serpente é o Prometeu hebraico, o Loki nórdico, o coiote nativo americano, figuras de trickster que perturbam ordem estabelecida e, ao fazê-lo, possibilitam transformação e crescimento. Deus disse para não comer. A serpente disse que comer traria conhecimento. Ambos estavam certos, e ambos sabiam que escolha estava sendo oferecida. Talvez o Éden não fosse um teste de obediência,
mas um ritual de iniciação, um rito de passagem, um momento em que a humanidade precisava escolher seu próprio caminho, assumir responsabilidade, deixar o ninho divino e caminhar no mundo, consciente, vulnerável, livre. E Deus permitiu. Ele expulsou Adão e Eva do jardim, mas não os destruiu. Ele os vestiu com peles de animais, um ato de cuidado. Ele colocou querubins para guardar o caminho de volta, mas não para persegui-los. Eles foram liberados, e não abandonados. Foi doloroso? Sim. Crescimento sempre é, mas foi necessário. E Deus, sabendo disso, permitiu que acontecesse. Inscreva-se neste canal se você está pronto para continuar explorando as verdades ocultas das Escrituras, porque há muito mais a descobrir. Cada história bíblica tem camadas que tradição popular ignora. Cada personagem tem complexidade que simplificação doutrinária apaga. E cada texto tem vozes marginalizadas esperando para serem ouvidas novamente. A serpente não era Satanás. Satanás, como o conhecemos, foi construído muito depois. A serpente era algo mais antigo, mais complexo, mais próximo do núcleo da existência humana. A voz que pergunta por quê, que desafia, diz quem, que oferece e se. Essa voz não é má. Essa voz é essencial. Sem ela, permanecemos crianças. Com ela, nos tornamos humanos. Então pergunte, questione, desafie, busque, como Eva fez, como a serpente provocou, como tradições místicas sempre ensinaram. Verdade não é frágil, ela sobrevive ao escrutínio. Mentira, por outro lado, exige proteção, autoridade, ameaça. Se sua fé não pode suportar perguntas, não é fé, é medo. E medo é exatamente o que a serpente desafiou naquele dia no jardim. O fruto foi comido. Os olhos foram abertos. A humanidade despertou. E não há como voltar. Apenas para frente. Apenas mais profundo. Apenas mais verdadeiro. A jornada começou com uma serpente e uma mulher corajosa o suficiente para ouvir. E continua com cada um de nós que escolhe conhecimento sobre ignorância, liberdade sobre controle, consciência sobre sono. Essa é a herança do Éden. Não pecado, mas despertar. E o convite permanece aberto. Você vai comer do fruto. Você vai escolher ver? Você está pronto para deixar o jardim e descobrir quem você realmente pode se tornar? A resposta é sua, como sempre foi, como sempre será. Porque essa é a verdadeira maldição da serpente. Ela nos deu escolha. E com escolha vem responsabilidade. E com responsabilidade vem liberdade. E com liberdade vem a possibilidade aterrorizante e gloriosa de nos tornarmos quem realmente somos. Humanos, conscientes, livres e terrivelmente, maravilhosamente vivos.